Você quer fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Feliciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado. Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa. Entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá, comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Aleluia. Vai ficar na rede, nas mídias da igreja, e depois em casa você assiste com tempo, tá bom? Abra sua Bíblia comigo aí, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 39, é isso? Aleluia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Já que está aqui na tela, vamos ler todo mundo junto nessa versão? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. Declare comigo dessa maneira, diga: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Quem já tinha assistido esse vídeo? Esse vídeo deve ter uns 5, 6 anos. E eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu estava numa dessas manhãs de vitimismo. Quem às vezes acorda meio vitimista? Santa Ceia não pode mentir, mentira é do diabo. Quando a gente diz, não, a minha vida é injusta, para mim tudo é mais difícil, para mim nada dá certo, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Às vezes a gente não amanhece assim, tentando se justificar. E aí Deus falou, então recebe esse vídeo motivacional aí. E aí eu fiquei com vergonha de mim mesmo, parei de chorar e fui trabalhar. Os camaradas, esse menino aí chama Paulo Henrique. E ele tem uma grande dificuldade de locomoção. Mesmo nessas condições, ele teve o benefício do INSS negado. Para os peritos do INSS, ele está apto para trabalhar. Mas aí o que o Paulo Henrique foi fazer? Ele sentou num canto, sentou-se na calçada e começou a chorar. Ele foi para a bandidagem. Não arruma emprego,
negarem meu benefício, vou comprar uma arma e vou roubar. Ele cortou os 2 pulsos. Ele se jogou de cima da ponte. Ele se sentou no farol para mendigar. Está uma epidemia agora, gente. Um monte de homem forte, bom para trabalhar. Aí eles colocam um cartaz assim, escrito, tenho fome, a fome mata. Quem já viu alguém com um cartaz desse? Não dá dinheiro para esse povo, não dá dinheiro para eles. Se você der, ele não vai sair da mendigância. Esses dias um camarada veio pedir dinheiro e eu falei, olha, mas você é forte, camarada, dá para você fazer alguma coisa. Ele, pastor, não tem trabalho, os políticos não querem saber da gente. Eu falei, mas você pode catar papelão, você pode pegar latinha, eu tenho um monte de gente que eu conheço que vive disso. Ele falou, pastor, eu estou pedindo ajuda, não é pedindo conselho não. E foi embora me xingando. Então, eu vou sugerir uma coisa para você. Quando você vê um homem forte lá, novo, com um cartaz escrito, a fome mata, você escreve numa cartolina, a preguiça também. Mostra para ele assim. O que o Paulo Henrique fez? Ele escreveu num papelão, a fome mata. Não. Ele culpou outras pessoas pela sua miséria? Não. Ele arrumou lá uma caixinha, comprou umas balas, e foi à luta viver a sua vida. E, amados, eu imagino, eu deduzo, olhando no semblante desse rapaz, que ele é mais feliz do que alguns de nós. Eu percebo um brilho no olhar dele que às vezes falta em nós. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que é, põe na tela aí, Tomás, vencedores vencem dores. Amém? Repita comigo, vencedores vencem dores. Eu queria compartilhar algumas coisas bem rapidinho com vocês, que hoje é Santa Ceia. Em primeiro lugar, meus amados, a vida não é obrigada a te favorecer. A vida não deve nada para você. Eu gostaria muito que os ventos soprassem a meu favor em todas as áreas. Eu gostaria muito que todas as portas que eu bato se abrissem. Eu gostaria muito que todos os projetos que eu idealizo saíssem do papel. Mas não, meus amados, a vida, em alguns momentos, vai dizer não. A vida, em alguns momentos, vai entregar para nós algo oposto àquilo que nós gostaríamos. E a vida é assim. Não tem nada a ver com servir a Cristo. Não tem nada a ver com ser salvo, querido. As adversidades da vida, os espinhos da vida estão aí. E não adianta nós irmos nesse embalo aí de confissão positiva, de teologia da prosperidade, dizer, não, eu sou filho do rei, eu recebo, eu tomo posse. Esquece essa besteira, esquece essa besteira. Às vezes a água vai entrar no seu barco, querido, isso é absolutamente normal. Vocês lembram quando Jesus e os discípulos entram lá, querem entrar numa cidade e tem que pagar o imposto? E aí o Pedro vai lá na frente da comitiva e o camarada pergunta para o Pedro, o mestre de vocês não paga imposto? E o Pedro fala, paga sim. Quem tinha dinheiro lá nos 13 homens, quem tinha dinheiro? Ninguém tinha nem um centavo. Judas, pega o dinheiro aí na bolsa. O Judas, que dinheiro? Não tem nem um centavo. Jesus, dá dinheiro para a gente. E Jesus diria, também tem nem um centavo. No colégio apostólico, Jesus, o Filho de Deus, estava ali. A conta estava vermelha, o saldo estava negativo. Jesus realiza um milagre para tirá-los daquela condição. E glória a Deus por isso. Mas, amados, olha, viver milagre é bacana. Mas precisar do milagre não é legal. Ser curado é muito bom. O ruim é você ficar doente, não é? Então, viver um milagre é muito bom. E glória a Deus pelos milagres que nós temos vivido diariamente. Mas precisar do milagre não é muito bacana. Você necessitar do milagre, às vezes, é humilhante.
Então, meus amados, olha, não cabe a nós, ai meu Deus, eu gostaria que fosse diferente, até eu gostaria. E talvez não vá ser. Eu posso dizer para você, a quem a vida talvez não tenha favorecido. Se outras pessoas conseguiram, avançaram a despeito das suas dificuldades, por que você não conseguiria? Nós precisamos olhar para pessoas que nos inspiram com o seu testemunho, com a sua história de vida. E às vezes nós estamos navegando pela internet aí de bobeira. Vem lá a história de vida de alguém que começou do nada, ou sei lá, o camarada sofreu um acidente, ficou tetraplégico, e ele disse, vou ressignificar minha vida. E ele começou a estudar, ele começou a viver, ele começou a fazer projetos, e ele tirou do papel projetos que, quando ele andava, ele não tinha tirado. Pessoas que sofrem uma perda, pessoas que sofrem uma derrota da vida, pessoas que sofrem um golpe do destino, mas insistem em continuar lutando. Por outro lado, eu vejo o vitimismo de alguns de nós. Eu falo nós. Às vezes eu sou vitimista também. Justificando a nossa preguiça. Justificando a nossa incompetência. Justificando a nossa falta de atitude diante das situações da vida. Nós reclamamos do país, reclamamos dos políticos, reclamamos da nossa família, reclamamos da nossa igreja, reclamamos no nosso casamento, atribuímos culpa a pessoas, a coisas, a situações. Mas sabe o que acontece enquanto nós estamos sentados reclamando da vida? Outras pessoas que sofrem das mesmas adversidades, elas decidiram avançar e elas estão vivendo. Elas estão vencendo. Meus amados, nós conhecemos o Evangelho. Nós entregamos a nossa vida àquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós andamos em comunhão com aquele que tem poder para qualquer coisa. E lastimosamente, nós que deveríamos andar como filhos, às vezes caminhamos como escravos. Eu gostaria muito que essa fosse uma manhã para nós pensarmos na nossa incapacidade de receber e reter a palavra de Deus. Porque a igreja é um ambiente em que a palavra constantemente está nos motivando a isso. Dia após dia nós somos motivados, desafiados a vencer. E eu entendo que a maior parte de nós recebe com alegria a palavra. Recebe com alegria. Mas a palavra que recebemos no domingo, parece que na segunda-feira já não tem tanto efeito. Então, amados, olha, não é por falta de palavra. Eu acho que a gente precisa parar com esse vitimismo besta. E tentar achar em outras pessoas uma culpa que está em nós. Todo vitimista é um mal agradecido. Porque quando a pessoa não tem atitude, quando a pessoa não se posiciona, não adianta outras pessoas estenderem a mão, nunca vai ser suficiente para ela. Nunca vai ser suficiente. A gente está falando de morador de rua e eu não estou colocando todos na mesma condição. É verdade, tem muita gente que precisa. Tem muita gente que está na mendigância porque é muito desfavorecido. Então eu não coloco todos no mesmo pacote. Mas tem muita gente folgada na rua e mal agradecida. Há um tempo atrás, eu passando no centro, eu vejo uma mulher lá revirando o lixo. E aí eu falo, moça, não pega não, eu vou pagar um para você. E eu falei, moço, dá um lanche para ela aí, né? E ela, obrigado, moço. E aí eu paguei, ela falou, você não pode pagar um refrigerante para mim, não? E eu estava meio quebrado, gente, né? Estava meio quebrado. Falou, moça, não tenho. Ah, tá bom então. Nunca vi uma coisa dessa, vou comer seco agora. Tá bom então, obrigado. Todo vitimista é mal agradecido.
Mas olha, eu acho que a gente precisa sair desse ambiente maldito, maligno, diabólico, de terceirizar responsabilidades, de buscar culpados para os nossos fracassos, Em última instância, os maiores responsáveis pela nossa condição somos nós mesmos. Tem pessoas que estão reclamando da vida aqui, vão reclamar quando acabar o culto, vão chegar em casa reclamando, amanhã já vão acordar reclamando da vida, vão trabalhar maldizendo o seu trabalho, vão chegar em casa à noite reclamando de cansaço, vão reclamar um pouquinho antes de dormir e vão dormir murmurando. Outras pessoas vão pegar essa palavra. Amanhã eles vão dizer, bom dia segunda-feira. Vão dizer, a minha segunda e a minha semana será maravilhosa. Vão entregar currículos, vão trabalhar como se fossem donos da empresa onde trabalham, vão se inscrever em algum curso, os que estão estudando vão se dedicar mais ainda aos estudos, e vão avançar e vão vencer. Então nós temos no mesmo ambiente, pessoas convivendo debaixo da mesma palavra. Um é um vitimista, e outro decidiu avançar para a vida. A igreja precisa ser esse ambiente, querido, que gera em nós o desejo de crescer. Eu quero estabelecer com vocês uma aliança nessa manhã. Eu quero, como igreja, estabelecer, que nós estabeleçamos uma aliança. Nós não vamos deixar ninguém ficar para trás. Nós não vamos deixar ninguém ficar para trás. Nós não vamos permitir que alguns de nós avancemos, enquanto outros estão para trás. Eu também não sou ingênuo a ponto de dizer que todos nós competimos em igualdade. Não, não competimos em igualdade. Eu sou contra o vitimismo, mas eu sou consciente, querido, que a realidade de algumas pessoas é diferente das outras. Olha, tem pessoas que casam e o pai já preparou o ambiente. E aí ele já casa com uma casa, ele já casa com um imóvel. E aí o pai dele diz, filho, está aqui a sua casa, é só casar. Essa pessoa, querido, ela já encurtou o caminho na sua vida. Ao passo que outros vão namorar, eles trabalham em empregos onde não ganham grandes salários, justamente porque não puderam estudar como gostariam, porque foram criados numa realidade rural, por exemplo. A minha mãe contava, e a minha mãe morreu analfabeta, mas a minha mãe contava que ela trabalhava na roça quando pequena, e os filhos serviam basicamente para trabalhar na roça. Quem aqui trabalhou na roça além do Clodomiro? Pastora Nessi também. E aí a minha mãe disse que comprou uma cartilha, comprou não, ganhou uma cartilha, não sei como chama, ABC, é ABC, né, pastora Nessi? E ela disse que quando a mãe dela viu ela com a cartilha, ela incentivou ela a estudar, disse, não filha, você vai ser uma doutora, não. A minha avó deu uma surra nela, para ela esquecer essa bobagem de estudo, e voltar a trabalhar na roça. Então, uma pessoa como essa, casa, por ser analfabeta, não consegue lá o melhor emprego. E aí, a minha mãe teve 10 filhos, dos quais 3 morreram. Já vi um monte de filho, vem para São Paulo, tem todos os dilemas de alguém que chega para competir em desigualdade. Foi morar num cortiço, foi morar em favela. Ela não está competindo em igualdade com alguém que nasceu numa família estruturada, nasceu numa família relativamente bem financeiramente falando, em que os seus pais disseram, não filho, você não precisa trabalhar como louco, você vai estudar. Não há igualdade aqui, queridos. Então, a vida talvez tenha desfavorecido alguns de nós, ao passo que favoreceu outros. Isso daí é fato.
Alguns vão começar com um casamento instável, outros passaram por dificuldades no casamento. E queridos, olha, sejamos humanos, né? Para algumas pessoas, é fácil falar sobre manter um casamento, porque ele vive relativamente bem com seu esposo, com a sua esposa. A gente não pode universalizar as nossas experiências, porque você não sabe o que a pessoa vive em casa. Você não está na pele daquela mulher que é constantemente traída e agredida por um marido que não ajuda, usa droga, bate na esposa, bate nos filhos, rouba o que tem em casa para usar droga. E aí eu que tenho, graças a Deus, um casamento estável, eu vou dizer que ela pode ou deve se posicionar contra o divórcio como eu me posiciono? Não, querido. Ela está competindo em desigualdade de forças. A realidade dela é diferente. Então, meus amados, eu não estou colocando todo mundo na mesma condição. Eu sei que a vida de alguns é especialmente mais difícil que outros. Eu sei que, enquanto alguns gozam de morar numa casa bacana, numa casa própria, num bairro legal, outros vão viver num quartinho de aluguel que pagam com muita dificuldade. E essa é a injustiça social de um país como o nosso. O que eu não posso, querido, aceitar é que, em nome daquilo que a vida nos deu, nós olhemos para a nossa vida agora salvos, resgatados, libertos, e falarmos para nós mesmos que não há esperança para a gente, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos avançar. Enquanto alguns de nós estão com esse discurso vitimista, outras pessoas estão saindo da lama, estão se assentando entre os príncipes. Que ambiente é a igreja? A igreja precisa ser um ambiente onde todos avançam. Uns vão correr mais rápido, porque têm condições de correr rápido. Outros vão se arrastar. Mas qual que é a dinâmica da igreja? Isso não é um discurso comunista. Qual que é a dinâmica da igreja? Aqueles que podem correr com mais velocidade ajudam aqueles que competem com menos condições. Solta o segundo vídeo para mim aí, por favor, Tomás. A igreja é isso daqui, gente. Esse corredor estava correndo e ele se machucou. Esse camarada de vermelho estava em primeiro lugar. Ele desistiu da corrida para ajudar esse que era um competidor dele. A prova já teve um vencedor, mas ninguém liga para o vencedor. Os olhos estão voltados para essa dupla. O detalhe é que o de vermelho, que era o que estava em condições de ganhar a corrida e que abriu mão da vitória para ajudar, ele ficou em último. A pessoa que ele ajudou chegou primeiro do que ele. Ele abriu mão de chegar em primeiro lugar. Em nome de alguém, em nome de ajudar alguém que teoricamente era seu adversário. Sabe como é que é o nome disso? Isso deveria ser o que nós chamamos de igreja.
A igreja deveria ser esse ambiente, a igreja precisa ser esse ambiente. A igreja, enquanto família, precisa cumprir essa função. A igreja precisa ser um ambiente em que nós nos olhemos com amor e venhamos propor em nosso coração não deixar ninguém para trás. Todo mundo que tem uma casa própria, e glória a Deus por isso. Todo mundo que saiu do aluguel, glória a Deus por isso. Você deve ser um agente motivador, para que as pessoas tenham a sua casa própria. A Vivian está por aqui? Cadê a Vivian? A Vivian está lá em cima, depois ela assiste. A Vivian, irmão do Alex. Há uns anos atrás, eu estava num emprego relativamente bacana, mas as portas estavam fechadas. Eu morava de aluguel, e aí depois um parente da Regiane falou: vem morar aqui na minha casa e vem pagar uma mixaria de aluguel. E é verdade, a gente morava lá e pagava pouco, e a gente estava vivendo a nossa vida lá, pagando um pouquinho de aluguel. E aí de uma hora para outra apareceu um camarada batendo na porta, falando: ó, comprei a casa e eu quero que vocês vazem. E pegou a gente desprevenido, no momento em que, sei lá, a gente não tinha lá muita expectativa. E aí eu fui morar num quartinho na casa da minha mãe, que ela cedeu por nós, cedeu para nós. Nós tínhamos o Cadu, que era um adolescente, e a Regiane estava grávida do Davi. E quando a gente foi para lá, eu entendo que foi um processo de Deus na minha vida. Pensa no momento em que as portas se fecharam terrivelmente para nós, né? Deus permitiu um vale na nossa vida. E aí a gente não tinha lá muita expectativa. Eu lembro que eu chegava lá do trabalho naquele quarto e tudo muito apertado. Não tinha nenhum banheiro só para a gente. E a pia era do lado da cama e era muito difícil. A Regiane, eu não sei se é universal, mas a maior parte das mulheres fica mais chata quando está grávida, não é? Maridos, me ajudem aí, não é verdade isso? Né? Normalmente mulher já, né, não se sentiria bem naquela condição, e grávida ainda, né? Então ela reclamava de um lado, eu reclamava de outro, o Cadu reclamava de outro, e o Davi na barriga dela dava pontapés reclamando também. E aí nós estávamos sem muitas expectativas para a vida, e não tínhamos dinheiro nem para assumir um aluguel maior. E aí, nesse ponto é que entra a Vivian na nossa história. A Vivian conversou comigo e com Regiane. E ela disse: pastor, eu também tenho pouca condição financeira, mas eu comprei o meu apartamento. Vamos lá na construtora, vai pelo menos pesquisar. E eu lembro que quando ela falou isso pela primeira vez, eu falei: não, Vivian, isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil, olha, a gente não tem dinheiro não, Vivian. E aí numa outra ocasião a Vivian falou: pastor, vai lá, pelo menos olhe os preços. Ó, pastor, tem aqui o amigo de um corretor, o telefone de um corretor meu, que é meu amigo, liga para ele. Ela me deu o telefone de um rapaz. E aí, mais para a Vivian parar de falar, eu liguei para o menino, e ele me levou eu e Regiane lá na obra. E ele entrou na nossa mente. Na verdade era o Espírito usando aquele menino. Ele queria vender também, né? Mas o Espírito usou a vida dele. E aí eu e Regiane demos entrada lá no apartamento na planta, e fomos pagando uma prestação enquanto as obras avançavam. E depois de um tempo, eu até conversei com o Everton, né? O Everton comprou junto comigo lá. Só que a gente decidiu que não iria morar lá. A gente vendeu o apartamento que nós iríamos morar no Jaraguá. E, querido, sem dinheiro, sem muita expectativa, nós saímos da realidade difícil em que nós vivíamos, de aperto, de opressão, de humilhação, querido, né? E para a glória de Deus, eu tenho a minha mansão de 55 metros quadrados. Porque alguém olhou para mim e disse: não é justo, pastor Valmir precisa vencer também.
Alguém que disse: pastor Valmir, vem comigo, eu venci, você também vai vencer, e eu vou te ajudar a vencer. Por que na igreja a gente não exercita isso? Tem jovens fazendo faculdade, algumas pessoas já estão na sua especialização, na segunda especialização, estão profissionalmente bem estabelecidos, e isso é para a glória de Deus. Ah, pastor, é mérito meu. Não, não é mérito seu não, deixa de ser besta. Tudo vem de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Você não tem lá muita participação nisso. Se Deus te favoreceu agora como filho de Deus, você deve se aproximar daquele que está lá apanhando da vida, trabalhando muito e ganhando pouco. Ah, não, fulano de tal é encostado porque não recebeu uma palavra de ânimo sua. Você vai chamá-lo para tomar um café, e você vai dizer: fulano de tal, você é trabalhador, você é um menino bom, eu sei que Deus tem planos para a sua vida. Há um tempo atrás eu andava dando cabeçada na vida que nem você, mas eu fiz a minha matrícula, eu fiz uma faculdade, e as portas se abriram, e eu não vou descansar até que você faça uma faculdade também. E a pessoa vai dizer: não, isso para mim é difícil, a minha cabeça não entra nada. Você vai falar: cala a boca. Você vai falar: cala a sua boca. Você pode, você é inteligente, o Espírito de Deus se move em você. Não, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo, cala a sua boca, porque você tem tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, a gente vai atrás de uma meia bolsa. Ah, mas eu trabalho em tal horário. Você vai fazer online, vai fazer uma faculdade, sim, vai fazer um curso profissionalizante, vai sair dessa situação difícil em que você está vivendo. E aí a pessoa diz: não, qualquer hora eu vou. Você vai falar: qualquer hora não, e manda ele calar a boca de novo. Qualquer hora não, você vai comigo segunda-feira. E se ele der um migué: não, acordei com dor de cabeça, não vou poder. Você vai lá buscar ele. Ou então você: me dá seu RG, seu CPF, eu vou inscrever você numa faculdade. E você só avisa: ó, você está estudando, você está matriculado. E você vai ser um agente transformador na vida de outras pessoas. Às vezes, meus amados, nós que atravessamos alguns vales, e não há uma constância, né? A gente, né, tem lá os nossos altos e baixos na vida, mas nós que conseguimos conquistar algumas coisas, esquecemos do nosso trajeto, esquecemos quem somos, esquecemos de onde fomos tirados. E esquecemos, queridos, que Ele só realizou milagres na nossa vida para que nós fôssemos um instrumento abençoador na vida de outras pessoas. Para você que está ganhando bem aqui na igreja, e tem algumas pessoas que, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. É a misericórdia de Deus junto com a sua disposição. Qual porcentagem do dinheiro que Deus tem te dado você tem usado para promover crescimento na vida de outras pessoas? Não estou falando de dar esmola, não. Promover crescimento na vida de outras pessoas. Você que tem um casamento sólido, e glória a Deus. Ah, pastor, eu estou em lua de mel. Glória a Deus pela sua vida. Mentiroso, né? Glória a Deus pela sua vida. Quais casais você tem abençoado? Quantas pessoas ao longo desse mês você diz: olha, fulano está com problema no casamento, vamos lá, vamos conversar com eles, vamos convidá-los para vir aqui em casa. Aí alguns vão dizer: não, ele tem criança, as crianças sobem no sofá, não vamos trazer aqui em casa não. Sofá que Deus te deu, né? Sofá que Deus te deu. Quando eu era pequeno, todos os nossos móveis eram de caixote, né, Hilda? Hilda, Simval. Meu pai era apaixonado por caixote. Ele passava na rua, achava um caixote e levava para casa. E caixote lá em casa virava armário. Hoje é chique, né? Na época era só pobreza, né? Caixote virava armário, caixote virava banco, caixote virava rack, caixote virava brinquedo para criança. Aí Deus nos dá um sofá, e a gente não recebe pessoas em casa, porque crianças vão pisar no nosso sofá. É para isso que Deus nos honrou? É para isso que Deus está fazendo coisas na nossa vida?
Você que lutando e lutando com todas as dificuldades que temos para vencer nesse país. Você percebe que finalmente o resultado de algumas lutas, o resultado de alguns processos começa a se manifestar em forma de bênção. Quantas pessoas nós estamos abençoando? Uma boa parte de nós está tão ocupada administrando as bênçãos que Deus deu, que se esquece daquele que está ao seu lado. A igreja tem que ser um ambiente em que não haja desemprego. Um desempregado na igreja deve ser um tapa na nossa cara, porque a igreja não deveria ter desempregados. Eu sei que tem gente que diz, não, pastor, eu não arrumo serviço para crente, porque crente dá problema. Gente, só dá para saber se vai arrumar problema depois que você arruma. Arruma um emprego para ele. Se ele der problema, ele é mandado embora, e só vai fechar uma porta para a vida dele. Mas você vai ficar com a consciência de um filho que tentou promover crescimento na vida de outro filho. Eu vejo algumas pessoas da igreja avançando ministerialmente. Eu louvo a Deus pela vida de algumas pessoas que têm lido a Bíblia, orado, procurado avançar ministerialmente. Mas eu vejo também algumas pessoas paradas na vida. Parada na vida, comendo broa, vendo outras pessoas crescendo, vendo outras pessoas avançarem, pessoas que talvez, olha, com anos de crente, eu vou dizer, fulano, qual versículo que você mais gosta? Ele, aquele lá do Zaqueu, que ele subiu lá na oliveira. Eu gosto da passagem do Zaqueu que subiu na oliveira, e Deus falou, desce daí, Jacó, né? Vamos para a casa do Lázaro, que está dando lanche lá. A pessoa parou no tempo. E você está crescendo, você está amadurecendo, você está avançando. E eu sou obrigado a sentar com alguns de vocês e lembrá-los do potencial de vocês. E é tão difícil motivar algumas pessoas, porque algumas pessoas são tão pessimistas a respeito deles mesmos. Não, pastor, no meu caso, isso daí não funciona não, já tentei outras vezes. Que o Espírito gere em nós essa obstinação por ver pessoas avançarem. Quando nós estivermos correndo e percebendo que estamos chegando na linha de chegada, dá uma olhadinha para trás. Talvez nós veremos alguns dos nossos irmãos, se arrastando, ou mesmo caídos em dificuldade. O camarada do segundo vídeo que nós assistimos, ele desistiu de chegar em primeiro, para que o amigo dele, ou competidor, era um adversário dele, experimentasse a alegria de chegar na linha de chegada da corrida. Amados, vencer sozinho é muito chato. Vencer sozinho e não ter pessoas com quem comemorar é muito chato. Pensa bem, alguns de nós conseguimos nos superar, conseguimos nos ressignificar. E é um processo de convencimento e de transformação de Deus. É um processo em que a misericórdia de Deus nos motiva a vencer. E aí nós olhamos para trás e vemos pessoas com dificuldades menores do que aquelas que nós tivemos. E essas pessoas estão paralisadas. Isso deve gerar em nós indignação. Nós precisamos dizer, não, eu não vou deixar você ficar no meio do caminho. E é verdade, a vida feriu algumas pessoas. É nesse ponto que nós vamos estabelecer uma aliança hoje como igreja, num culto de Santa Ceia. Nós não podemos deixar os feridos para trás. Vencedores não são pessoas desprovidas de dores. Vencedores não são pessoas a quem a vida favoreceu. Vencedores são pessoas que no processo de vitória, eles enfrentaram dores, eles sofreram perdas. Mas apesar das suas dores, eles prevaleceram. Vencedores vencem dores.
Eu quero, em nome de Jesus, querido, se você conseguir guardar um pouco do que eu falei aqui, eu quero que você se comprometa diante de Deus, nessa manhã, a ser um instrumento que vai gerar crescimento na vida de outros. Você que é um músico, quem é músico aqui? Tem alguns músicos aqui bem talentosos. Todo músico que recebeu de Deus essa graça deveria replicar o seu conhecimento para alguém. Isso é obrigatório. Ah, pastor, a molecada não está interessada. É mentira. Sempre tem alguém interessado. Sempre tem alguém. No caso dos dias, olha, se não tiver aqui, tem outra igreja. Então sempre tem alguém interessado. O processo de discipulado deveria acontecer naturalmente, normalmente. Todo casado deve gastar um tempo com solteiros. Todo que casou, ó, fulano de tal, você está solteiro aí, eu percebo que você está orando nesse sentido, vamos orar junto. E aí você vai profetizar, Deus, eu profetizo um homem de Deus na vida dessa pessoa, eu profetizo uma mulher de Deus na vida dessa pessoa. Você é obrigado, o amor de Deus nos constrange a agir dessa maneira. O amor de Deus nos constrange. Todo mundo a quem Deus abençoe, e você no fim do mês, olha, glória a Deus, eu fui no mercado, e esse mês Deus me abençoou tanto, que eu comprei até Nutella. Nutella, né, só para momentos de vacas gordas, né? Tem o quê? Quanto que está 1 quilo de Nutella? Quanto? 1 quilo de Nutella, 32, jamais. 250 gramas é 14,50, gente. É a mesma coisa que ouro. 120 pau, aí eu acredito. Deus te abençoa a ponto de você comprar Nutella. Será que o Espírito Santo não está gritando do nosso ouvido? Compra 1 quilo de carne para tal pessoa. Será que Deus não está falando no nosso ouvido? Tá sim, querido, tá sim. Será que o Espírito não está falando, ó, compra 1 quilo de contrafilé, pastor Valmir? Tá sim, está falando. É que nós estamos tão ocupados, desfrutando da bênção, que esquecemos da finalidade com a qual Deus nos abençoou. Amados, tem gente que é preguiçosa. E ele não vai vencer nunca, porque ele não quer. Mas tem gente que foi desfavorecida pela vida. Tem gente que foi ferida pela vida. Tem pessoas que ouviram palavras e eles já cresceram em ambientes que sufocaram a vontade dele de vencer. Essas pessoas foram atraídas para cá. Nós fomos atraídos para cá. Talvez a maior parte de nós foi atraído para a igreja nesse contexto. E glória a Deus, se você teve alguém que fez na sua vida o que naquela ocasião a Vivian fez por mim, por Regiane. Glória a Deus, se você encontrou alguém que ouviu a voz do Espírito dizendo, vai chegar na linha de chegada, né? Está chegando no final da corrida. Vai chegar em primeiro lugar. Vai ganhar um troféu. Muito bem. Vai ganhar uma medalha. Vai ganhar honrarias. Vai subir no pódio. Muito bem. E o Espírito Santo vai dizer, olha para trás. Alguns quilômetros atrás de você. Tem alguém que entregou a vida para o mesmo Jesus. Tem alguém que congrega com você. Tem alguém que é seu vizinho. Ferido pela vida, ferido pelas circunstâncias. E não minta para você mesmo, queridos. O Espírito Santo não vai falar, finge que não viu e continua prosseguindo para o alvo. Não, ele vai dizer, não, para, volta, ajuda. Você é tão indigno quanto ele de atravessar a linha de chegada. E se alguns de nós vencemos, só vencemos porque Deus é bom. Não seja idiota a ponto de acreditar que você merece qualquer coisa. Não merecemos. Tudo vem dele. É tudo obra da misericórdia dele.
O Espírito não vai dizer, olha, fecha o olho e continue e avança, olha, problema. Não, o Espírito não vai dizer isso. Ele vai dizer, dá uma segurada aí. Volta lá. Atravessa a linha com aquela pessoa. Seja um instrumento de crescimento na vida dele. Alguns de nós demos a sorte de encontrar alguém assim na nossa vida em vários aspectos. Ministerialmente, eu louvo a Deus porque eu sempre tive pessoas que investiram na minha vida ministerial. Então, alguns de nós tivemos sorte ou providência de Deus de encontrar pessoas. Outros não. Talvez alguns dos que aqui se encontram só precisam de um empurrão, de alguém que diga, você vai vencer. Eu já passei por isso e já passei por coisa pior. Eu sei o caminho para vencer. E você vem comigo. Algumas pessoas dizem, não, me deixa aqui, corre a sua corrida, me deixa aqui. Você vai dizer não. Se a pessoa falar, não quero, o que você vai falar? Cala a boca. Cala a boca. Você vai comigo. Você vai vencer, nós vamos vencer juntos. Em nome de Jesus. Quando nós começarmos a agir dessa maneira, nós podemos nos chamar de igreja. Enquanto isso não, a gente está num processo de conversão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração, está falando na minha vida. Vai gerar mudança, vai gerar transformação. A igreja precisa ser um ambiente onde ninguém fica para trás. Ah, mas eu sou velho para viver alguns projetos. Você vai falar, cala a boca. Dá tempo de você viver projetos. Ah, eu sou uma mulher negra e nordestina da periferia. Você vai falar, cala sua boca. Você vai ser uma mulher negra, nordestina, da periferia, que vai chegar do outro lado. E eu vou te ajudar. Eu sou um deficiente físico. E eu quero, sei lá, eu quero a minha aposentadoria para ganhar um salário mínimo e viver os meus dias com mais dignidade. Você vai falar, cala a sua boca. Você é um deficiente físico que vai vencer, que vai avançar, que vai palestrar para pessoas que vivem debaixo da mesma limitação que você, que vai ser um instrumento de crescimento na vida de outras pessoas. É para isso que Deus te chamou. Enquanto a gente se levanta, eu finalizo dizendo, para você que foi desfavorecido pela vida, não deixe ninguém ter pena de você. Não permita que ninguém tenha pena de você. Você não é um coitado, você não é um miserável, você não é um esquecido, querido. Você é alguém que tem todas as condições de vencer. As pessoas vão olhar para alguns e vão dizer, olha, tadinho dele, tadinho nada. Tem orgulho próprio, se posicione. Homem, não permita que outras pessoas, talvez por terem um pouco de dinheiro, te olhem por cima como se você fosse um coitado, porque você não é. Eu acho que Deus permite que algumas pessoas olhem para nós com desprezo, só para gerar em nós aquela indignação, dizer, eu vou vencer. Eu não aceito essa palavra, eu renuncio a essa palavra e eu vou vencer. Poxa, pastor, nos 45 do segundo tempo, será que ainda dá tempo para mim? O anjo disse para o Abraão, no próximo ano, na primavera, sua mulher vai ter um filho. Aí a Sara, ela estava escondida atrás da tenda, ouvindo uma conversa que não era dela, como alguns aqui fazem. E ela disse, como que eu posso? Como é possível? Uma mulher na minha idade. E a Sara riu da promessa, não foi? Ela riu porque era engraçado para ela. Aí o anjo falou para ela, por que você riu? E ela disse, não, eu não ri não. Ainda mentiu, né? Eu não ri não. O anjo falou, você riu sim. Você riu. Só que Deus é misericordioso. Mesmo não acreditando. No ano seguinte ela foi visitada. E no auge dos seus 90 anos, ela gerou a bênção que correu atrás durante toda a sua vida. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, você vai vencer. Não, desse jeito, gente, desse jeito,
Desse jeito, o irmão vai sair, vai se jogar da ponte do limão. Diga, você vai vencer. E se ele falar, ah não, você manda ele calar a boca. Ah não, cala a boca, você vai vencer. Em nome de Jesus. A igreja é esse ambiente, querido, onde não vencemos sozinhos. Deus vai providenciar pessoas. Deus vai providenciar instrumentos. Deus vai promover crescimento. Se for preciso, Ele usa samaritanos, não tem problema. Ele usa samaritanos, mas nós vamos chegar lá. Você foi conduzido até esse ambiente, você foi conduzido até essa família, para que Deus pudesse mudar a sua condição, para que Deus pudesse mudar a sua vida. Alguns já estão vivendo um tempo de bênção em algumas áreas da sua vida, e agora é o tempo de você ajudar outras pessoas. Se de repente você chegou e você enfrenta as adversidades da vida, e tudo é difícil, tudo é muito limitado, tudo é muito sacrificioso, fica tranquilo. Deus vai colocar pessoas que serão instrumento de bênção na sua vida. Deus vai colocar pessoas que digam, olha, esquece esse papo de depressão, esquece esse papo de suicídio, esquece esse papo de que você é amaldiçoado. Eu vim aqui segurar na sua mão e você vai atravessar a linha de chegada junto comigo. Isso é igreja, é para isso que nós lutamos. É esse tipo de coisas que Deus nos chamou para ser. Como eu disse, essa é uma manhã para estabelecermos uma aliança como família. Tem pessoas que não querem ser ajudadas, mas você vai insistir. Tem pessoas que não conseguem se enxergar vencendo, mas você vai insistir. Jesus não desistiu de ninguém, mesmo Judas, querido, mesmo para o Judas tinha esperança. Ele lutou até as últimas consequências para que Judas fosse salvo. Essa é uma manhã de Santa Ceia. Enquanto os nossos irmãos que vão nos auxiliar na Santa Ceia vêm aqui à frente, nós vamos orar pela nossa própria vida, por essa nova fase da nossa vida, por esse novo tempo na nossa vida, por esse tempo de ativação para algumas áreas. Algumas pessoas que estavam paralisadas, estagnadas, recebem em nome de Jesus, ânimo, recebe ânimo em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos dos que ficam para trás. Nós somos, por outro lado, dos que avançam, dos que prosseguem. Recebe em nome de Jesus nessa manhã ânimo para prosseguir. Não consigo só, Deus vai colocar alguém no seu caminho. Deus está mobilizando pessoas nessa manhã. Deus está mobilizando Eliezeres da vida para irem providenciar a bênção que Isaac precisava. Deus está providenciando Simões Sirineus, queridos, para cuidarem de nós nas estradas perigosas da vida, para colocarem óleo nas nossas feridas, para pagarem o nosso aluguel numa estalagem, para dizerem lá para o dono da estalagem, olha, cuida dele, e se precisar de mais alguma coisa eu te pago quando eu voltar. E quando isso acontecer, nós não vamos nos esquecer das nossas origens, porque nós vamos abençoar outras pessoas. Quem nos abençoou provavelmente não vai precisar ser abençoado. Não, quem vai precisar ser abençoado é outra pessoa. Então alguém te abençoa e ele continua sendo abençoado. Mas eu que sou abençoado, eu tenho por obrigação abençoar outras pessoas. E você sabe muito bem que muitos de nós deveríamos já ser abençoadores. Estamos correndo como bestas, como idiotas, quando deveríamos ser provedores na vida de outras pessoas. Na mesa da ceia, querido, não haviam maiores, não haviam menores. Na mesa da ceia haviam ladrões, haviam homens analfabetos, mas haviam também pessoas bem providas financeiramente, que tiveram uma educação bacana, que tiveram pais que lhe abriram portas. Mas na mesa, querido, não tem ninguém maior do que ninguém. Todos são iguais, todos são filhos do mesmo pai. Eu tenho o Davi e tenho o Cadu. E eu seria muito leviano se eu dissesse pro Davi,
senta na mesa, se serve de tudo que tem à mesa, e de repente eu olho para o Cadu e digo: fica aí no chão. Se sobrar alguma coisa do que o Davi está comendo, eu dou alguma coisa para você comer. Se os ossos do frango que o Davi estiver comendo lhe forem suficientes, você vai se alimentar com ele. Não, eu não faço isso sendo mal do jeito que eu sou. Deus provavelmente não te chamou para isso. Não tenho condições, não interessa, não interessa. O nosso Pai é bom, e sentados na mesa do Pai, Ele quer o bem de todos, amém? Filhos providos, filhos amados, amém? Filhos bem cuidados, filhos bem nutridos, filhos abraçados, amém? Ele não vai abraçar alguns e espantar outros, não. Seremos abraçados pelos seus braços de misericórdia, seremos atraídos pela sua fidelidade. Isso é Santa Ceia, essa é a mesa da qual nós participamos. Coloca a mão no seu coração, você que vai participar da Santa Ceia. Enquanto nós oramos, consagrando os elementos, amém? Pai, nós consagramos diante de Ti a vida dos Teus filhos. Enquanto nós consagramos os elementos da Santa Ceia, pão e vinho, meu Pai, nos dado de graça, nos dado generosamente, voluntariamente, meu Pai. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós não temos mérito nenhum em sentar-nos na mesa. Somos todos homens e mulheres pecadores, meu Pai. Todos nós temos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Obrigado por ser bom, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Há um lugar na mesa que nós não merecemos, mas Ele tem o nosso nome. Celebra Cristo nesta manhã, querido. Há um lugar na mesa que você não merece, mas Ele tem o seu nome. Para de se vitimizar, senta nele. Ele pagou o preço por isso, amém? Ele pagou o preço. Não tem nada a ver com o nosso mérito, não tem nada a ver com o que fizemos. É mérito dele, é obra da misericórdia dele. Quem pode participar da ceia? Você que entregou a vida para Jesus, você que passou pelas águas do batismo, e você que se encontra livre da acusação de pecados não confessados. Confesse pecados, purifique a sua vida, clame misericórdia. Diga a Deus: eu não mereço, mas eu preciso. Diga a Deus: eu não sou digno, mas eu preciso. Permita-me sentar na tua mesa, na companhia dos meus irmãos, meu Pai, na companhia dos meus amigos, na companhia da minha família da fé, Pai. Permita-nos sentar na sua mesa. Permita-nos, como filhos amados, termos comunhão, meu Pai. Esse é um ambiente, meu Pai, em que quem mora num palácio e quem mora num barraco é herdeiro da mesma herança, Pai. É amado da mesma maneira, Deus. Gera unidade em nós, gera transformação em nós, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Celebra Cristo, porque o Pai está em casa, querido. O Pai está em casa. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem filhos prediletos. Ele não tem filhos mimados. Ele não é um Pai ausente, querido. O nosso Deus é um Pai presente e atuante nas nossas vidas. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Nos deixa sentar na tua mesa, Pai. Nos deixa sentar na sua mesa. Nessa manhã, quando os nossos irmãos passarem com o pão e com o vinho, começando pelos nossos irmãos aqui, que são nossos convidados de honra, você vai dizer: esse é o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós. Você pega o vinho e diz: amém, eu recebo. Pega o pão, pega o vinho, espera para participarmos juntos. Você que é de outra igreja tem liberdade para participar conosco. Receba pão e vinho em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Enquanto a gente celebra Ele. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não quero mais fugir.
Celebra Cristo pelo seu lugar na mesa, amém? Você não merece, mas Ele te amou, querido. Você não merece, mas Ele pagou o preço. Você não tinha condições, mas Ele foi lá e pagou o preço por você. Celebre o Pai presente que nós temos. Pastor, não sou batizado, posso participar da ceia? Não, batiza primeiro, amém? Em dezembro tem batismo, faça como os nossos irmãos, olha que lindos aí, primeira santa ceia da vida deles. Em dezembro tem batismo, amém? Naquela noite, rico, pobre, novo, velho, grande, pequeno, não interessava. Eles estavam sentados na mesa, eles estavam diante de um pai que os amava. A expectativa de Jesus, tanto para Judas quanto para João, era exatamente a mesma. Alguns vão dizer, não, Jesus favorecia João. Não, Jesus não favoreceu João. João entendeu que era amado, e ele se colocou numa posição específica. Então tudo depende da atitude que nós temos. Tem pessoas que vão se sentir amadas e vão se aproximar mais ainda do Pai. Tem pessoas que vão se sentir patinhos feios e vão correr para casa para cortar os seus pulsos. Não permita que Satanás determine coisa alguma na sua vida. Essa é uma manhã para repreendermos todo pensamento de morte, todo sentimento de vitimismo. Somos amados, amém? Eu não sei como, eu não sei porquê, mas Ele nos amou. Reconhecendo a graça de Jesus na entrega da sua vida na cruz, por uma pessoa tão indigna quanto eu e você. Comamos do pão, dando graças a Ele. Certa mulher, quando Jesus passava, gritou: bem-aventurado aquele que comer pão no teu reino. E Jesus censura aquela mulher e ele diz: mas bem-aventurado é quem ouve essa palavra e a obedece. Porque nós não precisamos esperar a eternidade para comermos pão. Nós não precisamos esperar a eternidade para entrarmos no reino. Jesus estava ensinando todos os dias: é chegado o reino de Deus. Jesus estava dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava dizendo para aquela mulher: o reino de Deus já está estabelecido, e o pão vivo já se manifestou no céu. Eu não preciso esperar a eternidade para comer o pão vivo que desceu do céu. Semelhantemente, diz a palavra, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Jesus estava dizendo: através do meu sangue, eu estou restaurando uma aliança que vocês quebraram. Eu estou restabelecendo uma aliança que vocês quebraram. E nessa nova aliança não há limites, a mim não há limites. Nós podemos e devemos ser tudo que Deus quer que nós sejamos. Eu quero brindar nessa manhã, mas eu não quero brindar com qualquer pessoa. Eu não quero compartilhar esse ambiente com qualquer pessoa. Eu quero estar cercado de pessoas que me ajudem a vencer. Eu quero estar cercado de pessoas que me amparem quando eu tiver caído.
Eu quero compartilhar esse momento com pessoas que torçam pela minha vitória. E está aí coisa difícil de achar. Pessoas que torçam pela nossa vitória. Pessoas que quando nós estivermos caídos no meio do caminho, digam: eu vou abrir mão de algumas coisas que eu poderia receber para te ver chegar na linha de chegada comigo. É com esse tipo de pessoas que eu quero brindar. É com esse tipo de pessoas que eu quero avançar. É com esse tipo de pessoas que eu quero conviver. Esse é o tipo de pessoa que eu quero chamar de igreja. Se você compartilha desse sentimento, e só se você se compromete a ser um instrumento de crescimento e de avanço na vida de outras pessoas, bebamos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te celebramos, meu Pai, nós te celebramos. Declaramos a tua soberania sobre reinos, sobre principados, meu Pai, sobre potestades, sobre governos, meu Pai, sobre homens, sobre mulheres, sobre circunstâncias, sobre situações, meu Pai, sobre a morte, Pai, sobre a vida, sobre o presente, sobre o porvir, meu Pai, sobre as adversidades da vida, Tu és Senhor, e Tu reinas, meu Pai, e Tu reinas, meu Pai. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, aleluia. Obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Doce Espírito de Deus.